Olá, meu nome é Renata, sou aluna de Iniciação Científica no Laboratório de Microbiologia Aplicada da URGS, orientada pela professora Sueli Vandersan e coorientada pela doutoranda Marcela Proença Borba. E hoje vou apresentar para vocês um pouquinho do trabalho com o uso dos genes RQA e TRPB para identificação e caracterização dos isolados de Streptomyces. Então vamos lá! Streptomyces é um gênero de actinobactérias gram-positivas compostas por filamentos em formas de micélios semelhantes a hifas de fungos. São cosmopolitas, ou seja, colonizam os mais diversos ecossistemas do planeta e são amplamente utilizadas para fins de bioprospecção, tendo em vista a sua capacidade de produzir compostos naturais com diversas atividades, como antimicrobianos, antitumorais, antifúngicos, larvicidas, entre outros compostos. Ah, e sabe aquele cheirinho de terra molhada quando chove? Se chama petricor e é proveniente de uma substância chamada geosmina, produzida pelos Streptomyces e outros micro-organismos, como algumas algas e fungos. Bom, hoje se sabe que há cerca de 750 espécies de Streptomyces oficialmente reconhecidas. Os estudos que envolveram a RNA16S foram essenciais para determinar a taxonomia do grupo, apesar de haver algumas diferenças entre cepas com sequências similares e até idênticas do gene em questão, mesmo com diferenças significativas de morfologia e fisiologia. No decorrer do tempo, novas técnicas de biologia molecular permitiram o aprofundamento do estudo da filogenia do gênero, como a hibridização de DNA e DNA fingerprinting. Porém, nenhuma delas mostrou resolução e reprodutibilidade suficiente para se tornar um recurso na identificação das espécies de Streptomyces. Já o Multilocus Sequencing Typing, MLST, tem sido amplamente utilizado na caracterização de patógenos desde a sua criação, devido justamente à sua alta reprodutibilidade. A técnica basicamente consiste na identificação de alelos diretamente das sequências nucleotídicas de fragmentos internos de genes housekeeping, criando assim padrões genéticos que caracterizam a cepa em estudo. Estudos consolidados desenvolveram o MLST do gênero Streptomyces utilizando genes ATPD, RECA, TRPB, RPOB, GYRB e 16S, a fim de facilitar o entendimento da evolução do gênero. Tendo isso em vista, o objetivo desse trabalho foi analisar os genes RECA e TRPB oriundos de 49 isolados de Streptomyces do solo da Antártica. Assim, para, em conjunto com outros genes, realizar a caracterização genética desses isolados. Então, esses genes foram sequenciados usando os primers forward e reverse, e a fita consenso foi encontrada por alinhamento no Genius Prime. A sequência com maior percentual de similaridade foi identificada através do banco de dados do GenBank, e para as correspondências abaixo de 97% foram consideradas apenas o gênero. Os alelos TRPB e RECA tiveram suas atribuições de sequence typing usando o banco de dados de Streptomyces no PubMLST. Foi observado apenas 3 espécies no RECA: Streptomyces praecox, Streptomyces fulvissimus, Streptomyces fildescensis, e o isolado 45 não apresentou semelhança na base de dados. As espécies encontradas na análise de TRPB foram Streptomyces praecox, Streptomyces fulvissimus, Streptomyces griseus e Streptomyces longisporohuber. A espécie Streptomyces fildescensis aparece com mais de 97% de similaridade apenas quando RECA, TRPB e RNA16S foram analisados. Os dois perfis alélicos proeminentes são respectivamente o ST31 e o ST38, RECA, alelo 12 e 13, e TRPB, alelo 31 e 38. Aqui temos uma das tabelas de identificação por meio do gene RECA realizadas através do GenBank. A espécie Streptomyces fildescensis foi isolada pela primeira vez na península de Fields, na ilha Rei George, Antártica. Diante disso, os isolados desse trabalho são provavelmente membros de Streptomyces fildescensis, também provenientes da ilha. Com isso, o isolado 9 possui potencial para ser estudado como uma nova espécie. Na análise de MLST, os isolados foram agrupados em duas STs diferentes, ST31 e 38, mas com alguns alelos incertos. E, por fim, as árvores filogenéticas de ambos os genes desse estudo, demonstrando a proximidade entre os isolados. E, como conclusão, Streptomyces são micro-organismos de grande importância ecológica, industrial e econômica, sendo reconhecidos por sua capacidade de produzir compostos naturais com diversas atividades. Todavia, embora possuam grande relevância, ainda são pouco estudados e divulgados. E apesar dos avanços nas técnicas moleculares e na bioinformática, os bancos de dados existentes ainda não são suficientes para abarcar a grande diversidade genética dos Streptomyces, corroborando para a necessidade de novos estudos. Obrigada!